Oi, meu nome é Jéssica Dias Verlich e esse é um trabalho para aula de comunicação da Uniftec. Eu fui desafiada pelo meu professor, Thiago, a fazer um vídeo explicando algo que eu saiba fazer ou mostrando alguma habilidade minha. Eu acredito que uma das minhas habilidades seja vender, porque eu faço isso desde que eu me conheço por gente, e é isso que eu vou ensinar hoje. Vou te ensinar a vender qualquer produto em qualquer momento. Vale para serviço também, tá? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar que é importante é que nós conheçamos o produto que nós estamos vendendo, ou seja, que a gente entenda melhor do que qualquer um sobre o produto que nós estamos vendendo. Isso é com certeza uma das partes mais importantes na hora de uma venda. Para te saber explicar, para te saber desenvolver o teu falar, para te conseguir mostrar os benefícios daquele produto ou daquele serviço. Por exemplo, eu não saberia vender um produto mecânico sem conhecer o produto mecânico. Eu não saberia vender um produto elétrico ou um serviço elétrico sem conhecer esse serviço ou esse produto. Na verdade, eu não passaria confiança para o meu cliente, eu não saberia explicar aquilo que ele pudesse me pedir. Isso, então, com certeza é um dos pontos principais para as vendas. Hoje, tá? Hoje, com certeza, é um dos pontos principais para as vendas. O segundo ponto é manter essa confiança que eu falei. Então, a confiança em saber do que você fala, com certeza é uma das partes mais importantes. Mas também manter o tom de voz para a pessoa conseguir ficar, na verdade, prestar atenção no que você está falando, né? Ou seja, quando você mantém o tom o tom de voz muito baixo, a pessoa perde o interesse porque parece que você está com preguiça de falar. Foi isso que acabei de fazer. Se você fala muito alto, parece que você é muito enérgico e a pessoa vai ficar assustada. Mas se você mantém o tom normal da tua voz, alterando essa variação mais baixo, mais alto, a pessoa vai conseguir manter a atenção no que tu fala. E isso é muito importante, é um gatilho mental que às vezes a gente esquece de usar. Também saber descontrair no momento certo. Às vezes a gente vende um produto muito técnico e a gente acaba esquecendo da humanização daquilo. Ou seja, você está vendendo um produto que é para uma pessoa. Pode ser sim para uma empresa, mas você está falando com uma pessoa. E mesmo assim você tem que saber descontrair na hora certa. Tem que ser técnico na hora certa, tem que saber usar as palavras técnicas, tem que saber o básico, mas também tem que saber descontrair e trazer uma conversa às vezes informal. É aí que você ganha a intimidade que o vendedor tanto busca, né? A intimidade com o cliente, a forma de falar, o que ele prefere, como ele prefere ser chamado. Então, tudo isso tu vai tendo numa conversa informal, não numa conversa técnica, que você só vai falar do seu produto e deu. Também, olhar nos olhos. Isso é uma coisa que eu aprendi num curso que eu fiz sobre a Disney, sobre como eles criam a magia que fatura bilhões no ano, uma das mais ricas do mundo. Então, eles ensinaram muito sobre os nossos comportamentos, né? Minha mania de falar com as mãos às vezes pode ser boa e às vezes pode ser ruim. Quando você quer atrair a atenção de um cliente, sim, quando você está presencial, é ótimo que você tenha as mãos sempre à vista, que você se mantenha sempre com a postura ereta e principalmente olhe nos olhos. Então, por exemplo, quando eu quero distrair um cliente ou chamar a atenção dele, as minhas mãos funcionam muito bem. Mas quando eu quero mostrar confiança no que eu tô falando, eu olho dentro dos olhos. Uso menos as mãos, mas eu olho dentro dos olhos. Isso sim faz uma diferença muito grande para quem quer mostrar confiança na hora das vendas. E é um ponto importante para quando você tá em pessoa, né? Pessoa com pessoa. Por exemplo, eu que vendo pro cliente final, é muito importante sim que eu olhe nos olhos dele. Manter a postura, isso é tudo que eu aprendi lá no curso e são coisas que eu aplico no meu dia a dia. Para quem não sabe, eu sou vendedora numa loja de lingerie, então eu uso todas essas técnicas no meu dia a dia. E eu consigo resultados no mês muito bons, tá? Financeiramente e também para minha empresa. Então eu sempre bato as minhas metas. Tenho isso muito em mente, que é importante tanto para mim, é uma coisa pessoal, a meta é para mim, é pessoal,
e eu sinto que quando eu consigo realizar é porque eu tô conseguindo fazer o meu trabalho bem feito. Não só números, mas com os clientes também. Então eu acho que quando eles vêm até a loja e sabem o meu nome, pra mim já é um trabalho bem feito. Já fico feliz de ter conseguido isso. O terceiro ponto que eu acho muito importante é: seja ouvinte. Mais do que falar, você deve ouvir. Até porque a maioria dos nossos clientes, clientes finais, precisam falar. Às vezes eles não têm com quem falar e às vezes você é a única pessoa que está disponível no momento para ouvir ele. Tanto para ouvir o que ele precisa, tanto para ouvir o que ele quer, tanto para prestar atenção no que ele está falando, sempre prestar atenção em participar da conversa. Eu acho isso muito importante, porque você prestar atenção e não saber do que ele está falando, aí fica feio. Aí eu acho que a pessoa perde a confiança que ela tinha construído no começo, quando ela se abriu e tu não prestou atenção. Isso é um ponto importante. Prestar atenção, estar ali, presente, ouvindo o que a pessoa fala, é muito importante. Também, além disso tudo, na hora que você está conversando com a pessoa, você consegue tirar informações muito boas dela, né? Por exemplo, o estilo que ela gosta, o que ela faz no final de semana, como que ela se veste. Se você trabalha com roupa, então prestar atenção no que a pessoa fala é muito importante, porque como ela fala, os trejeitos que ela usa, como ela anda, como ela se porta, quer dizer muito sobre o estilo pessoal dela. E aí que você consegue vender as peças adicionais, né? Não vender só aquilo que a pessoa foi buscar, mas vender aquilo que a pessoa achava que não precisava. Mas que no final você descobriu, pelo estilo dela, que ela precisava sim de um novo casaco, de uma calça mais despojada, de alguma coisa diferenciada, que ela não tinha pensado nisso. Então, é muito importante ter essa captação de informações e emoções. Saber responder à energia das pessoas. Por exemplo, a pessoa veio muito séria pra ti, ela não está num bom dia, mas ela precisa comprar aquilo. Responda da mesma forma, fique mais séria, sem ficar séria demais. Tenta dar uma alegrada no dia dela sem deixar ela irritada. Porque às vezes quando é muito enérgico com uma pessoa extremamente séria, ela se assusta e ela se fecha de vez. Ou quando uma pessoa é muito enérgica e tu recebe ela pra baixo, recebe ela sem vontade, às vezes tá pensando em outra coisa, às vezes tá pensando em outros problemas e não percebe que aquela pessoa precisa de uma resposta mais enérgica, mais feliz. Essa também é uma dica. Eu sou uma pessoa que sou enérgica ao extremo. Eu tenho que me cuidar pra às vezes não fazer o contrário, né? Não assustar a pessoa de tão animada que eu chego nela. Então, acabo que eu tenho que me controlar um pouco nesse aspecto. Mas faz muita diferença no atendimento quando tu consegue fazer essa diferenciação e atender a pessoa na mesma emoção que ela está. Faça o produto o bem mais necessário no momento para aquela pessoa. Às vezes não é o bem necessário que ela precisa, às vezes ela precisa do que ela veio te pedir, ou às vezes tu sabe que o que ela veio te pedir não é o que ela precisa. E para fazer a pessoa saber o que ela precisa, tu precisa ter aqueles outros pontos que eu falei. E quando você sabe o que a pessoa precisa, fica muito mais fácil mostrar as diferenças do que ela quer e do que vai ficar bom. Então, por exemplo, eu trabalho com lingerie, é uma linha muito íntima, é uma questão de gosto, é uma questão de como você se sente. Então, às vezes é perigoso eu oferecer algo que esteja fora do que aquela pessoa está acostumada. Mas é muito interessante fazer isso e chegar naquilo que a pessoa realmente queria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo não de lingerie, mas de uma roupa. A pessoa veio te pedir uma calça mega justa, cos baixo, pra usar com alguma roupa em específico. Mas tu sabe que pro corpo daquela pessoa e o estilo que ela está usando, aquela calça não vai ficar boa. Aquela calça não vai servir bem. E além de perder a venda, tu não vai satisfazer o que a cliente quer. Porque por mais que ela queira algo, ela não sabe exatamente como vai ser. Mas você sabe, porque você já trabalha com isso, você conhece o produto. Então,
Como fazer, né? Compare os dois produtos, o que ela veio buscar e o resultado que você entregou. Dê o que ela veio buscar e compare com o que você pode entregar. Deixa ela decidir, deixa ela sentir as opções, se for roupa nos produtos, se for serviço, deixa a pessoa decidir o serviço que ela quer, porque às vezes ela precisa que você limpe o sofá, mas você viu que os banquinhos também estão ruins, os puffs também estão ruins. E como é que tu vai falar pra pessoa, olha, teu puff tá ruim, deixa eu limpar eles primeiro depois do teu sofá? Não, né? Primeiro você limpa o sofá e você dá a opção de, olha, se você quiser limpar os teus banquinhos, eu tenho um plano muito bom pra te oferecer. E eu acredito que vai te satisfazer muito, porque esses pozinhos que estão no seu sofá são perigosos para tua saúde, são perigosos para a saúde dos teus bichinhos, podem ficar com bactéria, e eu acho que seria uma opção muito boa para ti. Oferecer nunca é ofensa. Oferecer, tu sempre quer mostrar um produto. Isso não obriga a pessoa a comprar. Não fale de uma forma que a pessoa se sinta obrigada a fazer aquilo porque você já está ali. Não, deixa a opção para a pessoa decidir se ela quer fazer no momento ou se ela quer fazer depois. Quanto mais clara for a tua proposta, quanto mais razoável for o teu tom de voz nessa diferença, nessa oferta, mais à vontade a pessoa vai se sentir para te falar, olha, eu realmente não posso gastar mais esse mês. Realmente eu vou ficar só com o que eu tinha para te pagar do sofá, ou só o que eu tinha para comprar aquela calça. Era aquele valor e eu não posso colocar mais. Então, são coisas que normalmente funcionam para uma venda adicional, normalmente funcionam tranquilamente, as pessoas se dão a oportunidade de provar coisas novas ou de tentar um produto novo, mas tudo isso tem que ser pensado antes de falar. Por último, é um termo que eu escutei da Cris Carvalho, uma consultora de moda aqui em Caxias, na live dela do Instagram. O termo humanização de vendas, ou seja, pessoas vendendo para pessoas. Isso é para cliente final, né? Para quem trabalha com cliente final. Pessoas vendendo para pessoas é o que há de mais novo e velho ao mesmo tempo. Porque nós sempre trabalhamos, os vendedores de loja, normalmente, tá? Vou falar do que eu tenho experiência, que é loja. Sempre trabalharam de vendas de pessoas para pessoas. Mas agora, o modo de fazer isso é completamente diferente do que a gente fazia anos atrás. Na verdade, agora, o cliente não vem buscando só o produto. O cliente vem buscando o teu carinho em recepcionar, o teu carinho em escutar, o teu carinho em pedir como que ele tá se sentindo naquele momento, se tá tudo bem, se ele precisa de alguma coisa a mais, se ele tá se sentindo confortável com o que ele tá vestindo, se ela se gostou, se ele se gostou, se aquilo realmente está fazendo a pessoa se sentir ela mesma ou mais poderosa do que ela mesma, se aquilo ela tá se sentindo amada por aquilo, por aquele tecido. Sabe a história de fazer com que as coisas fiquem mais fofas? Ou seja, o tecido está te agradando? Tu gosta desse toque? Tu prefere, tu gosta de escolher peças como? Pelo toque, pelo estilo, pelo corte? Se importar com o que a pessoa quer é muito importante. Hoje, as vendas estão distantes, a gente compra por e-commerce, a gente compra por internet, a gente recebe em casa. Todo o carinho que nós demonstramos pessoalmente faz com que as pessoas voltem à tua loja e voltem a comprar com você. Isso não serve só para quem trabalha em loja, isso serve para quem também trabalha como autônomo, vendendo as suas peças, vendendo o seu trabalho, vendendo a sua marca. Isso funciona para todo mundo. Você pode vender qualquer coisa, hoje em dia, sendo uma pessoa amigável, simpática e empática, entendendo o que a pessoa precisa de uma forma especial e diferenciada. Quando você se dedica àquele cliente com todo o seu coração em conseguir o que ele necessita naquele momento, às vezes ele não vai comprar contigo só porque ele precisa, ele vai comprar contigo porque ele sabe que ali, se ele precisar, ele tem uma opinião verdadeira e ele tem um ser humano que entende o que ele está sentindo. Então,
Hoje as vendas já passaram do tempo em que... Já passou o tempo em que as pessoas procuravam só por procurar, porque precisavam. Hoje as pessoas procuram outras pessoas para atender elas. Você não vai entrar numa loja hoje e se você não receber a mínima atenção, você não vai comprar. Eu, pelo menos, não compro se eu não receber um bom dia, uma boa tarde. Eu não compro se a pessoa não vier me perguntar se tá tudo bem, se eu preciso de uma ajuda, se eu preciso encontrar o que eu preciso encontrar, como eu gosto de me vestir, qual o meu estilo preferido pro dia a dia. Eu não compro se a pessoa não se der o trabalho de me conhecer como pessoa, não só como cliente. Então, hoje, essa é a dica mais preciosa que eu tenho. Humanizar os atendimentos que antes eram de produtos para pessoas, agora de pessoas para pessoas. Numa era digital em que a gente está passando por tudo isso, do Covid, de distanciamento social, tudo que as pessoas precisam hoje é se sentir acarinhadas e que são necessárias na vida de alguém. Às vezes elas não precisam se sentir necessárias na vida da loja, não precisa se sentir necessária na vida financeira de alguém, ou seja, comprar daquela loja só por fidelidade, comprar naquela loja porque eu sempre comprei. Não, as pessoas precisam se sentir necessárias na vida do vendedor, daquele que atende. Olha, senti a tua falta, mandei as peças e você não respondeu. Tô com saudade, passa aqui na loja, tem coisas que você vai gostar de ver, tem coisas que são na tua cara, tem coisas que tu vai amar, eu tenho certeza, deixa eu te mandar as fotos. Seja presente na vida do seu cliente hoje, ser presente é o que faz a diferença. Então essas são as minhas 5 dicas para quem quer vender qualquer coisa a qualquer momento nessa época de crise. Espero ter ajudado.